Excelente dia para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia. E vamos lá para a leitura do capítulo 10 de Provérbios, esse livro da sabedoria escrito por Salomão, depois que ele acessou essa sabedoria de Deus a pedido. Ele pediu para o Senhor e Deus concedeu a ele a sabedoria. Oi, Ali, bom dia, tudo jóia? Então, vamos lá. Olha, ele não pode ouvir falar da Ali que ele já está aqui do lado. Ó. Incrível, incrível. Alguma coisa, né, Alessandra? Oi, Lourdes, tudo bem? O Apolo, que o cachorrinho nunca participa da manhã. A hora que eu falo a Alessandra, daí ele vem. O amiguinho dela. Então, Provérbios 10. Eliete, bom dia. Amém. Deus abençoe você também. Diz assim. Vamos lá. Pôr meu equipamentinho aqui. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Ó, aqui eu acho que começaram os versículos pontuais, sabe? Até então a gente lendo, ele falando num contexto só, praticamente metade dos capítulos, falando muito intensamente a respeito da sabedoria. Os primeiros capítulos ali falando do comportamento da mulher adúltera, que leva para o abismo, como uma forma de dizer, né, de mostrar ali o que o engano faz na vida de uma pessoa. E aqui ele já começa a pontuar versículo por versículo. Não sei como nós vamos conduzir até o final, mas eu quero que a gente mastigue cada versículo desse, cada sabedoria contida no versículo do livro de Provérbios. Então, vou repetir para que a gente absorva, né? Depois você faz essa leitura, um capítulo por dia, conforme recomendações de sábios, pessoas que já estudaram esse livro. Leia um capítulo por dia, tome isso como hábito. E aqui a gente vai lendo, vai mastigando cada versículo para que a gente absorva o máximo possível de cada ensinamento que esse livro traz. Vou repetir, Provérbio de Salomão, versículo 1 do 10. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Quem trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é sábio, é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha, né? O comportamento do filho está atrelado ao filho, né? Todos nós somos filhos. As nossas atitudes refletem nas pessoas que estão à nossa volta e refletem principalmente em nós mesmos. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Esse versículo 3 me chamou a atenção, porque tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, mas existe um princípio da palavra de Deus que fala do plantio, da semeadura e da colheita. Aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Então, quando você age em justiça, você colhe frutos dessa justiça. E Deus não deixa nenhum filho dele passar fome. O Salmo de Davi, ele fala, né, fui moço e sou velho e nunca vi um justo padecer, um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Acho que é assim exatamente o que está escrito. Então, Deus cuida dos seus. Deus cuida daqueles que andam em justiça, porque andam segundo a sua palavra e colhem segundo aquilo que plantam, né? É isso que a palavra fala. E aqueles que plantam frutos de injustiça, que andam nos caminhos do mal, acabam colhendo aquilo que fazem. E se respinga em nós esses traços da maldade, não se turbe o teu coração, como Jesus falou, né? Tudo coopera para o nosso bem, a palavra fala isso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você anda na justiça do caminho do Senhor e ainda assim sobrevém algum mal sobre a tua vida,
Descansa o teu coração no Senhor. Ore por aqueles que te perseguem, como a instrução que o Senhor Jesus nos deu, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Nós devemos orar pelas perseguições, pelas pessoas que nos perseguem, pelas situações que perseguem as nossas vidas, porque Deus vai operar ali a sua justiça, principalmente sobre a sua vida. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, e você vai colher disso algo bom, porque é isso que a palavra fala. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. No 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se, porque não aceita. Tem uma palavra de Deus que diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. No sentido de essa resistência, é algo, imagina assim, dois ímãs do lados opostos ali que não se atraem, né? Não tem como aproximar um do outro. Deus é criado, né? Ali essa resistência por conta do pecado. Deus é santo, 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 como a palavra diz. O pecado não tem comunhão com aquilo que Deus é. A Bíblia fala assim que Deus não pode negar-se a si mesmo. Então Ele não vai deixar de ser santo para poder abraçar aquele que está no erro e insiste em permanecer no erro, porque aqui fala daqueles que não aceitam os mandamentos. Não estamos falando daquele pecador arrependido, porque todo momento que nós nos arrependemos diante de Deus, Deus nos acolhe, nos abraça, nos perdoa e nos dá uma vida nova, né? Uma vida eterna e uma vida nova nessa terra. Ele vai transformando a nossa vida. Mas aquele que resiste aos mandamentos do Senhor, não quero saber de você. Né? Age com soberba. A soberba, cada vez que você coloca as suas próprias verdades como primordiais, né? Isso é uma soberba da nossa alma. Quando nós deixamos de acatar a verdade de Deus para viver as nossas próprias verdades, a esses a palavra diz que Deus resiste. Não tem como ter comunhão, porque eles não têm como ser transformados. E para se achegar a Deus, nós precisamos transformar o nosso coração. Quanto mais nós somos transformados por Ele, mais a gente se aproxima dEle, mais a gente tem intimidade com Ele, mais a gente consegue ouvir a sua voz. No 9, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Esse versículo 9 ficou bem claro, né? Esse conhecido que ele diz, quem anda com integridade anda seguro, não está debaixo da lei, mas não sofre as consequências dessa lei, né? Agora, aquele que perverte os seus caminhos será conhecido, porque vão vir até ele para o prendê-lo, para fazer cumprir aquele mal que ele está causando, né? O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Né? Lindo esse versículo, o amor cobre todas as transgressões. Lá no livro de João, a palavra fala, nas cartas de João, ele fala, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não há temor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse amor, o amor de Deus. Ali nesse mesmo trecho da carta dele, ele diz que Deus é amor. Toda vez que a gente age no amor, nós agimos em Deus com a maior ferramenta que há na terra. Não tem nada que venha contra o amor, quando você age no amor, né? No 13, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falso dissenso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína.
A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. Né? É interessante esse livro de Provérbios, como já comentei em outros dias aí dessa semana, o quanto ele fala da sabedoria como um dom de Deus, da riqueza como um dom de Deus, fala da sabedoria como o princípio de todas as coisas, e a gente adquirindo a sabedoria, nós vamos obter a riqueza. E ele fala do nécio, fala do preguiçoso, né? Que traz pobreza para si mesmo, que não colhe os frutos daquilo que está plantado dentro dele, que é a sabedoria, para produzir e para dar esse resultado, que são os frutos, né? Nós já falamos sobre isso, da riqueza como fruto. A semente é a sabedoria, a árvore ali é a prosperidade, que é o crescimento. Quando você está crescendo, você está prosperando, porque a palavra prosperar, ela fala de crescer, de crescimento. E a riqueza é o fruto dessa árvore. Todos nós fomos feitos para dar fruto. Isso é algo que foi muito novo para minha mente. Diante de tudo aquilo que a gente lê e conhece da palavra de Deus, a gente vê ali o Deus de amor e o Deus da justiça, e o quanto ele acolhe o pecador, o quanto ele transforma nossas vidas para nos dar paz. Mas eu nunca tinha absorvido esse desejo do Senhor de que a gente tenha também uma vida abundante aqui nessa terra, né? E não só lá na vida eterna. Então são muitas crenças dentro de nós, onde a gente acredita que a riqueza está atrelada àquilo que é mal, àquilo que é perverso, àquilo que é trapaceiro, né? Então tudo aquilo, esses pensamentos que foram incutidos na nossa mente ali desde uma criação, desde dos colégios, né? Coisas que a gente escuta, traz um sentimento de que se aquilo é mal, eu não quero para mim, né? Logo você acaba repelindo isso sem perceber. E às vezes na tua própria vida, quando uma coisa boa tá ali para acontecer, vem seguido de algo ruim, de uma perda, e você acaba tendo que gastar, né? Quem nunca passou por uma situação assim, né? Quando você tem um dinheiro ali para receber, ou quebra o carro, estraga a geladeira, estraga alguma coisa, e aí aquele extra já vem para cobrir aquela despesa, né? Então isso é fruto daquilo que atrai, que é atraído pelo nosso coração, porque a gente lá num nível subconsciente ainda entende que aquilo é errado, né? Que você não pode ir por aquele caminho, porque é mal. E ainda tem muitos ensinamentos da palavra de Deus que foram reforçados por isso, como a gente citou ontem, esse trecho, né? De mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente não vê o contexto de tudo isso, que Jesus estava falando do amor à riqueza e não da riqueza, né? Então aqui o livro de Provérbios ele trata dessa riqueza como um dom de Deus. E eu comentei com vocês que até ali o capítulo 6, como foi difícil para mim falar desses versículos, falar desses capítulos, porque isso ainda não era verdade dentro de mim. Foi isso que o Espírito Santo me mostrou, que aquilo não ia, por isso que estava sendo tão difícil para mim falar, né? E a palavra de Deus, ela precisa ser verdade dentro de nós. Da mesma forma que a gente conhece o amor de Deus e a misericórdia dele para conosco, a gente também precisa de conhecer o favor dele para conosco e receber todas as bênçãos também materiais que ele traz sobre a nossa vida, e dar graças a ele e agradecer a ele e investir no reino dele, né? Para que se expanda sobre a terra. E então, aqui nesse 15 a gente leu, né? Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Aqui Salomão inverte muito desse ensinamento que a gente teve, né? Muitos de nós teve uma infância inteira de que é errado ter muito, né? E que cada vez que você tem muito, você está tirando de alguém. Você já não ouviu isso, né? Uma vez eu vi uma frase até numa novela, não lembro, né? Quem trabalha o quanto ganha não come o pão de ninguém. Quem trabalha mais que ganha sempre come o pão de alguém. E eu ouvi essa frase. Se você lembrar que novela que foi isso, que contexto foi esse, escreve depois aí no comentário. E aquela frase é uma frase tão bonita, um trocadilho tão bonito, mas ela traz uma inverdade, porque dentro da palavra de Deus
fala de riqueza, de abundância, de toda a natureza é abundante e você não vai estar tirando de ninguém se você receber aquilo que está disponível para você, porque as riquezas de Deus são abundantes. Tudo que tem na terra é abundante e dá para todos, né? Todos temos condições de alcançar isso que essa palavra está dizendo aqui. Esse todos que está ficando cada vez mais claro dentro da minha mente, porque não era assim, né? Por conta dos ensinamentos que a gente tem, até mesmo nas escolas, em tudo à nossa volta, fala de uma escassez, né? Quando não existe essa escassez. Os recursos naturais, os recursos que Deus criou, é abundante, a natureza é abundante. Um dia, vou contar uma situação e acho que nem vai dar tempo da gente terminar de ler esse versículo, mas eu quero compartilhar isso com você. Eu estava lá na chácara, né, logo no começo lá da obra, não tem ainda água encanada, lá tem um poço artesiano, e daí tem uma mangueira, né, que eu conectei lá, para que saísse lá embaixo no meu terreno. E ainda não tinha nenhuma estrutura de torneira, de fechar, de não fechar. O fechamento era lá embaixo da caixa d'água do poço, né? Coisa assim de uns 100 metros. Então, enquanto a gente estava usando a água ali, aí desligava aquela... Daí tinha que subir lá em cima, desligar a água para parar de jorrar lá embaixo. E aí depois, ali a pouco, você precisa de novo, daí você vai lá em cima, liga aquela água e deixa jorrar lá embaixo. Eu sei que um dia a gente estava fazendo um churrasco lá, e era um tal de sobe, liga, sobe, desliga, e daí vamos deixar ligado ali, né? Enquanto a gente tá aqui usando, depois a gente vai lá e desliga. E aquilo começou a me incomodar tanto, né? Não só a mim, mas outras pessoas que estavam ali. Aquela água ali, uma água da torneira, como uma torneira aberta, né? Aquela vazão da torneira. Desce, pô. Desce. Depois a gente briga. Tchau, até depois. Jorrando ali, né? E aí... aquilo incomodando, a gente incomodando, e aí, puxa, tem que ir lá em cima fechar de novo, né? E aí nisso, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, não vai acabar. Eu não entendi na hora, né? Não vai acabar. Como assim, a torneira tá ligada, né? A gente escuta o tempo todo que a água vai acabar. Não vai acabar. Aí eu pensei um pouquinho com o conhecimento até que eu tenho dessa parte de tratamento de água. Eu já trabalhei numa empresa de saneamento, né? A água, aquela água que estava jorrando ali, ela ia infiltrar no solo, o poço ia absorver aquela água de novo, né? Ela ia voltar para aquela caixa d'água e o ciclo continua. Assim como é na natureza, a água evapora, vai para as nuvens, chove, né? Às vezes chove menos num lugar, mais em outro, mas o recurso continua ali, né? Ele não vai para fora da atmosfera, ele permanece aqui, ele só é redistribuído. Então aquilo que não está aqui, ele vai para outro lugar, aquilo que não está lá, ele vai para lá. E esse equilíbrio da natureza, falando de água, né? Ela obedece o equilíbrio que está dentro de nós, o equilíbrio da nossa volta. Quando a natureza começa a se desequilibrar, né? É que os recursos começam faltar num lugar e ir para outro, mas ele nunca vai acabar, ele só vai mudar de mão, assim como o recurso financeiro. A riqueza, o dinheiro, a moeda, ela não acaba, ela só muda de mão, ela vai substituindo valores, né? Se você tem uma nota de R$5 aqui, você troca ela por um bem, né? Pega o bem e entrega a nota. Esse bem você vai fazer um uso dele, ou você vai passar ainda para outra pessoa que também vai fazer um uso daquele valor, e no final das contas, aquela mesma nota gerou valor para várias pessoas, né? Que aquele que recebeu esses 5 vai trocar por outra coisa, que vai gerar um valor na vida dele, e essa nota vai passar para outra pessoa que também vai adquirir algo que vai gerar valor na vida dela, e lá no final das contas a nota continua ali. Ela não desaparece, ela não some, né? Ela só muda de mão. Então, isso é contra a escassez, que muitas vezes está dentro da nossa mente. E a gente entende toda a nossa volta como escasso, como eu não posso ter porque vai acabar, eu tenho que reter aquilo que eu tenho. Quando a palavra fala que quanto mais você dá, mais você recebe, né? É dando que você recebe. Quando você abre mão, quando você desprende o teu coração daquilo, ali você recebe de volta
abundantemente, porque não é a riqueza o pecado, como Jesus falou, mas o amor a ela, o amor aos bens, o amor a uma blusa, o amor a qualquer coisa que você retenha, que você não pode abrir mão daquilo, que aquilo é o teu tesouro, né? Jesus falou: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Nós só precisamos colocar o nosso coração no lugar certo, e aí sim nós estamos aptos para receber essa abundância, essa riqueza que Deus tem disponível para nós, né? Não sei nem que horas são ainda, dá tempo ainda, vamos ler mais um pouquinho. Eu estava fazendo essas lives no começo ali, de 15 minutos, né? E bem no fim, agora já se estendeu, porque já estou tendo um pouco mais de tranquilidade para falar a respeito desse assunto. Olha só como a mente da gente é, né? Nessa segunda-feira foi um romper, assim, para mim. Um romper do entendimento dessa palavra, por conta que eu fui buscar no Senhor. Falei: Senhor, por que eu estou tendo tanta dificuldade para falar a respeito disso? E aí que Deus me mostrou, porque isso ainda não está sendo verdade para você, né? Então, é colocar diante do Senhor: Senhor, transforma a minha mente, muda o meu entendimento, eu quero passar a viver essa verdade que está dizendo aqui, porque toda a tua palavra é a verdade. E a parte que fala que o Senhor tem riquezas para nós, disponíveis para nós, eu também quero entender como verdade, independente do meu passado, independente da minha situação, independente daquilo que eu estou vivendo, independente daquilo que eu aprendi, eu quero substituir as minhas verdades pelas suas, né? E é isso que a palavra de Deus faz com a nossa mente, e a gente precisa estar disposto a isso, a deixar Deus trabalhar e crescer no entendimento da palavra dele. Eu vou continuar, vou lendo aqui, né? Se a gente pausar em algum assunto, a gente continua amanhã. Não lembro nem até onde a gente tinha parado, né? Vou ler ali no 16, que é certeza que a gente leu o 15. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, né? Tem uma outra tradução que fala: as bênçãos do Senhor enriquecem e não causam danos, né? Não causam dores. E isso é muito interessante, porque se tem algo na tua vida que está te trazendo dor, isso não é bênção de Deus, né? Porque as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores, né? No 23, para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente o ser sábio, né? Que já disse a frase inteira. Para o insensato praticar a maldade é como um divertimento, mas para o homem inteligente o ser sábio é como um divertimento. Ser sábio é como um divertimento, né? Eu vou deixar ali o 24 em diante para amanhã, porque tem muita coisinha, tá tudo grifadinho aqui na minha Bíblia, então são versículos chaves, eu quero mastigar eles junto com você amanhã. Então a gente encerra por aqui hoje. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que Deus vá transformando a sua mente, vá te proporcionando isso, que você receba cada vez mais tudo aquilo que Ele tem para você, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais também, que você veja cada vez mais o fruto do seu trabalho, de tudo aquilo que você faz, porque sim, você é digno, você merece, Deus te fez para ser vitorioso em todos os âmbitos da tua vida, amém? Beijo grande para você, beijo Ana, beijo Maria, agora virei eu e o cachorro, né? Daqui a pouco ninguém mais vai aceitar assistir a live se não tiver o Apolo junto, né? Bem assim, até eu já me acostumei tanto com ele, mas logo quero voltar para lá, para onde eu estava morando de novo, se Deus quiser, né? Tem um tempo para todas as coisas. Eu vim aqui para minha mãe,
era para eu ficar um pequeno tempo e acabei ficando todo esse tempo, né? E me recuperei da cirurgia, apareceram outras enfermidades, outros problemas, né? Mas já estão sendo resolvidos também, graças a Deus. Vocês viram que a minha voz está quase 100%, né? Eu diria que uns 98%, graças ao Senhor. Então, Deus é bom demais o tempo todo. Ele vai curando a gente de dentro para fora. Muito impressionante, né? Às vezes a gente fica tomando remédio para tratar ali o sintoma, e Deus, quando você coloca na mão dele, para ele agir sobre aquela dor, sobre aquela enfermidade, ele vai curando sim, só que ele vai lá na causa, ele vai tratando lá no profundo da gente, né? Mas o resultado é maravilhoso, não é só aquele mal que sai da sua vida, mas muita coisa ruim sai junto, né? Porque Deus, ele age no todo, ele trata completamente, né? Ele não faz remendo, tá bom? Até amanhã, gente, se Deus quiser. Estamos aqui de novo às 6h16. Um ótimo trabalho para você, um ótimo dia.